Senhor, purifica os meus lábios com o fogo do Teu Espírito. As palavras que saem da minha boca possam ser reflexo da eterna palavra, viva e eficaz, a ponto de penetrar a alma dos meus irmãos, que revela os pensamentos do coração e como bálsamo que alivia as chagas. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio, iniciamos agora nossa liturgia diária. A palavra que quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Eu vos digo, não jureis de modo algum. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos e hoje a cada um de nós. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures, tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a seriedade que deve haver em nossas palavras e como o nosso falar não deve ser medido pelos nossos juramentos, mas sim por nossa integridade. Uma pessoa de caráter e honesta não precisa usar de juramentos para provar suas atitudes ou palavras. Aliás, os seus atos darão testemunho a seu respeito. O Evangelho de hoje nos chama a atenção à questão do juramento. As pessoas do tempo de Jesus, não raras vezes, tinham o costume de jurar. Porém, usando deste artifício, não se davam conta de que aceitavam, mesmo que inconscientemente, a mentira. Como o nome de Deus era impronunciável, juravam pelos céus, por Jerusalém, pela terra e até pela própria cabeça. E Jesus nos lembra que não podemos jurar por nada. Primeiro, porque nada disso nos pertence. E segundo, como já mencionei, o juramento pressupõe a inverdade. Jesus nos pede de não jurar e nos recomenda que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Seguindo este trocadilho de palavras, qual a necessidade de jurar, seja lá pelo que for? Aliás, se o juramento fosse lícito, a única coisa pela qual poderíamos jurar seria pelas nossas limitações. A única coisa que realmente nos pertence. Jesus também ensinava que não devemos ser pessoas dúbias, cataventos e volúveis. Que a vossa palavra seja sim quando é sim, e não quando é não. Tudo o que não vem daí tem a sua origem do diabo. Como têm sido as tuas palavras com teu marido, com a tua esposa, com seus pais, com a sua mãe, com seus filhos, colegas de serviço, na igreja e principalmente, como vai as suas palavras com Deus? Jesus, reatando o dito pela lei, nos adverte para que em momento algum juremos por jurar como no Antigo Testamento para garantir a integridade dos nossos atos. Assim, na sociedade antiga, a ausência de um sistema judicial como o nosso, a sociedade dependia que o povo falasse a verdade um para com o outro. Por isso, o juramento mantinha a obrigação do povo em falar e fazer seus negócios honestamente. O uso do juramento era frequente nos pactos e confederações solenes. Era um apelo a Deus para que servisse de testemunha em um pacto ou em uma verdade a ser dita. A violação de um juramento tinha resultados sérios. Os juramentos judiciais eram reconhecidos pela lei. Os juramentos
eram usados para confirmar um pacto, esclarecer controvérsias, estabelecer concertos, mostrar a imutabilidade do conselho de Deus, definir as responsabilidades sacras, e no cumprimento de atos judiciais, o juramento poderia ser feito ante o rei, ante os objetos sagrados, ante o altar, e usava-se entre o rei e os seus súditos, entre o patriarca e o seu povo, entre o senhor e o seu servo, entre um povo e outro, e entre um indivíduo e também a outro. Atos simbólicos eram utilizados nos juramentos, como levantar a mão direita ou as duas mãos aos céus, e colocar a mão sobre a outra pessoa. Também ao jurar eram usadas diversas expressões. Assim, Deus me faça e outro tanto. Vive o Senhor. Viva a tua alma e te conjuro pelo Senhor. O juramento estabelecia limitações do falar das pessoas e delineava a conduta humana. Que tuas palavras expressem o que trazes no teu coração. Que tua boca diga aquilo que o coração está cheio. Enquanto é tempo, acerte o passo. Reconcilia-te como Deus e também como irmão. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que Jesus continua a comentar-nos os mandamentos. Os israelitas tinham um grande respeito para com o nome de Deus, uma veneração sagrada, pois sabiam que o nome se refere à pessoa, e Deus merece todo o respeito, toda a honra e toda a glória de pensamento, palavras e obras. Por isso, tendo presente que jurai por Deus como testemunha da verdade que dizemos, a lei mandava-lhes: não jurarás falso, mas cumprirá os teus juramentos. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 33. Mas Jesus ainda vai aperfeiçoar a lei, e portanto, aperfeiçoar-nos segundo a lei. E dá um passo a mais: não jureis de modo algum, nem pelo céu, nem pela terra. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 34. Não quer jurar em si mesmo, mas são necessárias determinadas condições para que o juramento seja lícito, como por exemplo, que haja uma causa justa, grave e séria. Pensemos no caso de um juízo, e que aquilo que se jura seja verdadeiro e bom. Mas o Senhor ainda nos diz mais: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37. Quer dizer, convida-nos a viver a veracidade em todas as ocasiões e conformar o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas obras na verdade. Mas o que é a verdade? É a grande pergunta que já vemos formulada no Evangelho, pela boca de Pilatos, no juízo contra Jesus, a qual tantos pensadores ao longo dos tempos procuraram dar a resposta. Deus é a verdade. Quem vive agradando a Deus, cumprindo seus mandamentos, vive na verdade. Devemos pensar nisto. É conveniente formarmos-nos, ler o Evangelho, depois viver segundo o que aprendemos. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crer, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.